17. E sucedeu que chegando Davi a Manaim, Davi chegou aonde? Aonde? Manaim. Sobe, filho de Naz, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Eniel, de Lodebar, e Barzilai, o Gilealita, de Rogelim. Tomaram camas, e bacias, e vasilhas, e barro, e trigo, e cevada, e farinha de grão torrada, e favas e lentilhas também torradas, e mel e manteiga, e ovelhas e queijo de vaca, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram, preste muita atenção, este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Toda a igreja repete comigo: faminto, cansado e sedento. Grave isso mais uma vez para você gravar: faminto, cansado e sedento. Amém? Coloque a sua Bíblia sobre a sua poltrona, a sua cadeira. Vamos orar. Feche seus olhos, eleve seus pensamentos ao Senhor. Vamos orar nesta hora. Senhor meu Deus e eterno Pai, Espírito Santo de Deus, estamos reunidos neste lugar para ouvir a Tua palavra nessa noite. Que a minha boca venha ser boca do Senhor neste lugar. Que nós venhamos sair daqui transformados e cheios da Tua presença. Nos renova nesta hora. Fica conosco, Espírito Santo. Traz sobre nós a Tua unção. Que não, meu Pai, neste momento a palavra será anunciada neste momento. Que a palavra venha gerar semente. Eu sou o semeador, aquele que lança a semente. Mas que a semente venha entrar no coração. Que os corações que estão aqui para ouvir a Tua palavra nesta noite venham ser corações férteis. Que no momento certo a Tua palavra venha germinar e venha gerar frutos. Frutos dignos de arrependimento. Para que nós venhamos sair daqui não vazios, mas cheios da Tua glória, e glorificando e exaltando o Teu santo e exaltado nome, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tome o seu respectivo assento, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Preste muita atenção aqui neste contexto. Estamos em um texto onde há uma fuga de Davi neste contexto. Mas para que nós venhamos chegar até aqui, eu tenho que explicar lá atrás o que aconteceu. Quero explicar de uma forma muito rápida, por isso eu quero que você preste muita atenção nos detalhes para nós chegarmos até aqui esse contexto. Nós sabemos que quando nós falamos de Davi, nós lembramos de muitas coisas. Vamos lembrar aí de Saul. O que vem à sua mente quando é falado de Davi? Vamos, igreja, quero pregar com vocês hoje. O que vem à sua mente quando é falado de Davi? Você lembra de quem? Qual personagem? Urias, Saul, bora lá, vai bancada aqui. Batseba. Você vai lembrar de quem? Absalão, os filhos dele, né, que o senhor falou. Tem mais gente? Tem eles personagens. Eu quero que você interaja comigo. Então, quando nós falamos de Davi, nós temos um contexto muito grande. A maioria das pessoas vão lembrar de Golias. Davi enfrenta Golias, foi seu primeiro adversário. O segundo adversário de Davi, nós sabemos que é o rei Saul, né? Alguns teólogos estimam mais ou menos de 10 a 12 anos de perseguição que Saul perseguiu Davi por aproximadamente de 10 a 12 anos. De 10 a 12 anos é muito tempo, sim ou não? Muito tempo. E estimado mais ou menos, quando Davi enfrenta Golias, Davi tinha mais ou menos de 13 a 15 anos de idade. Os estudiosos falam sobre isso. Nós temos um texto que quando Golias olha para Davi, ele chama ele de um menino. Eu estou esperando um soldado e me manda um menino para ser meu adversário. Então aproximadamente 13 a 15 anos, Davi era um garoto ainda. Davi era um adolescente, um jovem, mas um jovem que tinha muita coragem, tinha muito a agregar para Deus. Deus precisava de alguém e Davi estava disponível para Deus. Algo que eu aprendo com isso: esteja disponível para que Deus venha te usar. Amém? Prosseguindo aqui, então nós lembramos
lembramos de Golias, lembramos de Saul, e nós chegamos ao terceiro adversário de Davi, que estamos no contexto, que é o seu próprio filho, chamado Absalão. Mas a grande culpa para que Absalão se tornasse adversário de Davi é do próprio Davi. Para chegar a esse contexto aqui, nós percebemos aqui de uma forma muito rápida que Davi ele vai passear na parte superior do terreno, do trono, do palácio, no topo, e ele vê a mulher, Batseba, todos conhecem a história, e ali ele comete um assassinato, ali ele comete um adultério, ele arquimanha ali Uzias, né, que era esposa ali de Batseba, e faz todo oculto, escondido. Sim ou não? Todos aqui já conhecem a história. Então nós podemos prosseguir aqui. E diante disso, Davi ficou tranquilo, achou que ninguém ia descobrir, achou que ninguém ia. O que ele fez está lacrado, o que ele fez está escondido, ninguém vai ver. Mas existe um Deus no céu que conhece e vê todas as coisas. E Deus ele está olhando para nós, está vendo o que nós estamos fazendo. De repente, Deus chama um profeta chamado Natã. Este profeta cheio de Deus, cheio da presença do Senhor, vai contar uma história para Davi, porque naquele tempo Davi julgava tudo passava por Davi. Davi tinha que julgar todas as causas. Todos os dias chegavam pessoas até Davi, e Davi julgava as causas daquelas pessoas, porque era o rei, e o rei dava a sentença. O rei era como se fosse um juiz naquele tempo, e o rei tinha que ser respeitado, e o que o rei falava virava decreto. Amém até aqui? Então, Natã chega com uma história muito triste, como se fosse uma parábola, e Davi vai escutando aquela história, e no final da história, o final é muito triste, e Davi revoltado, e fala, tem que morrer esse homem que fez isso. E diante do contexto, Natã aponta para Davi e diz, esse homem é o Senhor. Meu rei, o Senhor pecou contra Deus. Meu rei, como que o Senhor faz algo assim? E Davi constrangido, imagino eu, Davi foi exposto ali o pecado dele para todo mundo, foi exposto ali o pecado com soldados, para as pessoas que ficavam ali até o trono de Davi, e creio eu, olhando para os outros, como que o nosso rei fez isso? Como que o nosso rei arquitetou isso e ninguém sabia? Imagina o fuzuê, imagina o barulho que não deu aquela repercussão, não é assim? E quando um crente faz uma coisa que dá muito errado, dá repercussão ou não dá? Dá repercussão ou não dá? Porque parece que as coisas que vêm de Deus, um crente, um pastor, quando alguém cai, vira um barulho, não vira? Vira uma trombeta, não vira? Todo mundo fica sabendo, o negócio toma proporção, o negócio fica gigante, para abafar, meu amigo, já era. Então Davi vai ficar mal falado. Mas Davi que fez isso, a culpa foi dele. Veja bem, quando o profeta Natã fala sobre isso, 3 consequências vai ter sobre o pecado de Davi. Quantas consequências eu falei? Quantas consequências? Primeira consequência, Natã, isso aqui é revelação, isso aqui é profecia. Isso aqui é um nível que você vai chegar de profecia, de profeta de Deus. Porque o verdadeiro profeta, quando ele profetiza, quando ele fala algo, vai acontecer. Pode assinar embaixo, pode demorar o tempo que for, vai acontecer o que o profeta falou. Se ele for usado por Deus. A gente vê tanta profecia aí, né? Que às vezes nem é Deus. Mas, passando aqui, prosseguindo a história, prosseguindo a Bíblia, Natã vai colocar a primeira consequência do pecado de Davi. Sabe a primeira consequência? Natã vai dizer, o profeta, a espada não vai sair da tua casa. O que eu entendo com isso? Que toda a morte da casa de Davi seria a espada. Vamos ver se você entendeu. Toda morte que houvesse e tivesse na casa de Davi seria a espada. Ia ter gente doente? Ia ser a espada. Então vai anotando aí. Primeira consequência, toda morte seria a espada. Segunda consequência, eu acho que é uma das mais graves. A segunda consequência, Deus vai dizer, Deus não vai falar quem é, porque Deus sabe todas as coisas. Deus vai dizer assim, alguém próximo de você, alguém próximo, preste atenção, vai se deitar
suas esposas, com as suas concubinas. É forte esse nível. Olha aí, olha o nível. Vai deitar com as suas concubinas. Imagina Davi ouvindo isso. Davi pensando: se eu souber quem é, eu mato. É assim que a gente não pensava assim: vamos parar de ser hipócrita. Você pensaria assim ou não pensaria? Se eu descobrir quem é, eu mato. Vai deitar com as minhas esposas, com as minhas concubinas. Que negócio é esse? Estou pregando para crente. O crente vai ser liberto hoje, amém? Glória a Deus. E a segunda consequência, aí Deus vai falar assim: olha o que Deus fala. Você não fez tudo escondido? Você não fez tudo oculto? Mas o que eu vou fazer vai ser exposto para todo mundo ver. Vai ser revelado. O negócio vai ser de dia. Quando isso acontecer, todo Israel vai ver. Imagina a cabeça de Davi. Falei a segunda consequência, não falei? Está faltando mais uma? Me ajuda a contar. Está faltando mais uma? Então vou falar a última. Deus vai dizer assim: tem um filho que Batseba está esperando. E esse filho não é de Urias. Esse filho é seu. Esse filho, eu vou matar ele. Porque era para você morrer, mas ele vai morrer em seu lugar. Olha o nível da consequência. Meu irmão, quando você for pecar, arquitetar o pecado, pensa na consequência. Porque grandes consequências podem ser que vão vir na sua vida. Porque neste momento aqui, Davi estava na carne. Todo mundo prega de Davi das glórias, né? Do triunfo, das maravilhas que ele fez, das conquistas, das guerras. Mas existe um lado humano de Davi, muito perigoso. E todos nós temos esse lado também. Você acha que é espiritual demais? Você acha que é santo demais? Você acha que é religioso demais? Que o diabo não toca em você? Que você sozinho enfrenta ele? Meu irmão, tem um lado humano dentro de você que faz parte da carne caída. Se você não vigiar, você cai. Se você não orar, não santificar, não buscar a presença do Senhor, você cai. Porque Deus vai fazer assim: você depende da minha presença. Sem a minha presença, você é um caído, um fraco. Sem Deus nós não somos nada. Sabe o que isso demonstra para nós? A nossa humanidade, a nossa carne caída, a carne adâmica, o resultado que Adão fez lá atrás. Isso está em nós até hoje. Se nós não ficarmos fiéis a Deus, não buscarmos a Deus, não orarmos, não santificarmos, não jejuarmos, não pensar em Deus, você cai. Cai ou não cai? Tem irmão que acha santo demais, religioso demais, toma cuidado. Então a terceira consequência: o seu filho vai pagar a morte em seu lugar. Seu filho vai morrer. Poucos dias depois disso, há um declínio na casa de Davi. Há o quê? Um declínio. E já começa a ter as consequências. Primeiramente, o filho de Davi fica doente. E Davi vai tentar revogar aquilo que Deus falou. Vai orar, vai jejuar. Mas acaba acontecendo o quê? O seu filho morre. Vai acontecer um monte de desastres. Parecendo a história de Jó. Parece ou não parece? Há um declínio muito grande. E a segunda consequência: Aminon, seu filho mais velho, se apaixona por Tamar, sua irmã. Vai cometer um incesto. Vai cometer um adultério. Vai cometer um estupro. E Davi, em vez de disciplinar o seu filho, em vez de corrigir o seu filho, em vez de mostrar a lei de Deus para o seu filho, o que Davi faz? Vista grossa. Deixa passar. Ele vai melhorar. Deus é comigo. Aí, mães e pais que estão aqui hoje, que não disciplinou o seu filho, que não orientou o seu filho no caminho de Deus, que na hora que era para bater, na hora que era para corrigir, não corrigiu, o resultado amanhã vai chegar. A conta vai chegar amanhã. E às vezes a consequência foi sua, por não ter corrigido os seus filhos, não ter orientado os seus filhos. Pastor, mas eu sou santo. Meu irmão, tem hora que a gente tem que orar, mas tem hora que a gente tem que agir. Glória a Deus. Ensine os seus filhos no caminho que deve andar. É a orientação de Deus para você. Quem tem que ensinar é você. Você que vai inspirar o seu filho no dia de amanhã. E Davi faz vista
aquilo dentro de Absalão virou veneno, virou vingança, virou sede, virou justiça. Absalão vai dizer: se meu pai não fez justiça, eu vou fazer no lugar dele. 2 anos, Absalão arquiteta a morte do seu irmão. Olha o ponto que chegamos. 2 anos. 2 anos. E quando Absalão vai organizar tudo aquilo, arquitetar o pecado é arquitetado, é pensado, é estrategicamente analisado, ele mata seu irmão. Depois que mata seu irmão, ele foge. Lógico, vai fugir, porque um covarde faz isso. Mata seu irmão pelas costas, arquiteta a morte dele e foge, como um covarde que ele é. E depois disso ele volta, depois de alguns anos. E depois, quando ele volta, ele começa a arquitetar estar no lugar de seu pai no trono. Aí chama um amigo, sabe aquele amigo? Aitofel. Toma cuidado com as suas amizades, toma cuidado com quem você anda, tá? Porque existem Aitoféus por aí que passam por seu amigo, mas que é o seu lugar. Se ele cair, eu assumo. Se a irmã largar o culto, eu tomo o lugar. Se a irmã acabar, o hino, o louvor, a adoração, se a irmã sair, eu assumo o lugar dela. Se o grupo acabar, eu coloco o outro. Estou colocando no meio da igreja. É assim que não é. Se o irmão largar ali, se a mulher dele largar, eu caso com ele. Tem gente doidinha esperando. Dá uma briga, largar só para assumir o seu lugar, tá? Tá cheio de Aitofel. Que isso, pastor, nós estamos no culto. Mas tem santo aqui? Todo mundo é santo? É? Todo mundo é anjo aqui? Estou vendo auréolas aqui, olha. Que lindo. Se você fosse anjo, estava no céu, você não estava aqui. Se você está aqui porque você depende de Deus, você precisa ser liberto, transformado. Hoje é o culto de libertação. Hoje a palavra para nós sermos libertos. Continuando a história. Absalão, por 4 anos, com muita facilidade, com muita ousadia, ele vai estar na porta do templo, na porta do palácio. E todo alguém que ia julgar uma causa, Absalão chegava: não, vem cá, vamos conversar com nós dois. Parecendo um político, parecendo alguém que se preocupa com o próximo. E olha o que Absalão fazia: pegava a mão da pessoa e deixava. Eu vou ajudar você, sua causa é muito boa, mas se eu fosse rei, eu resolveria sua causa. Mas eu não sei se o rei Davi vai resolver, não. E Absalão foi fazendo isso por 4 anos. O diabo, ele espera a hora certa. Uma coisa que o diabo tem que a gente não tem, sabe o que é? Alguém que falou. Quem tem paciência aqui? Tem paciência, Mara? Tem gente que tem paciência para ficar na fila do banco. Tem? Tem gente que tem paciência para esperar o ônibus. Nossa, esse ônibus não chega logo. Esse culto não acaba logo. Vou ficar olhando assim pro relógio. Esse culto não acaba logo. Que isso? Uai, meu irmão, calma. Tudo tem um tempo da espera. Tudo tem um tempo para todas as coisas. Existe um tempo. Tem irmão que não tem paciência para nada, irmão. Tem irmão que não tem paciência. Esse trabalho não acaba logo. O irmão acabou de chegar agora no trabalho. O dia corre rápido para acabar a hora de ir embora. Meu irmão, vamos esperar o tempo de Deus. E o diabo, ele é paciente. O diabo espera. O diabo arquiteta. O diabo sabe a hora certa de entrar. Sabe, o diabo fica olhando para nós o que nós estamos fazendo. O diabo, ele espera o momento certo. Aí chega Aitofel com a voz tranquila, um amigo: Absalão, estarei contigo. Absalão, vamos assumir o trono. Vamos pegar o lugar de seu pai. E Aitofel estava ali junto no meio do plano. Porque o diabo sempre vai mandar alguém para te inflamar. Você é grande, você é poderoso. Você tem que assumir, Absalão. Você é o filho do seu pai. Seu pai já está velho. Seu pai não sabe julgar. Seu pai não sabe fazer nada. Você tem que ser o sucessor do seu pai. Mas para esse sucessor, Davi tem que morrer. Mas vamos arquitetar um negócio aqui. Vamos usurpar o trono. O diabo vai inflamar. O diabo fala assim: não, você é usada por Deus. Você tem condição de louvar para pessoas grandes. Você está fazendo essa
firmou, não desistiu daquilo que Deus tem para a tua vida. Glória a Deus. Então Absalão usurpa o trono. Absalão vai colocar um golpe de estado. E a notícia chega até os ouvidos de Davi: ó, Absalão, todo mundo está com ele. E Davi, como assim? Absalão usurpou o trono. Absalão, nas suas costas, estava te traindo. Nas suas costas, estava passando por você e fez amizade com todo mundo. Todo mundo quer Absalão como rei. Davi vai escutar isso e Davi tem que fugir. Muitos poderiam dizer: Davi, por que você não enfrentou seu filho? Davi era um honrado. Davi era um ingrato a Deus. As pessoas lutariam ou lutariam por Davi? Lutaria ou lutaria, igreja? Estaria com Davi ou não estaria? Porque Davi era um rei honrado, era um rei de caráter, era um rei que aonde ele passava, Deus estava com ele, e as pessoas sabiam que Deus estava com Davi. Mas Davi pensou: eu não vou matar meu filho, é melhor fugir. Tem momento na nossa vida que é melhor fugir, mas fugir não significa que nós somos covardes. Fugir significa que nós estamos ouvindo e tendo a direção de Deus. Glória a Deus. Se fosse assim, essa analogia, José não teria fugido da esposa de Potifar. Se José não tivesse corrido, ele tinha conseguido? Tinha? A Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Se você sabe que é fraco, se você sabe que aquele caminho vai te fazer cair mais que o outro, se sabe que aquele aplicativo vai fazer você pecar, não baixe. Se você sabe que as redes sociais é o seu calcanhar de Aquiles, não acesse. Não acesse lugares, não acesse sites que você sabe que não consegue suportar, porque a sua carne é fraca, mas o Espírito está pronto e preparado. Mas quem tem que falar não para o pecado é eu e você. Depende de nós, é uma decisão nossa. Davi vai fugir. O texto vai dizer que eram muitas pessoas que estavam com Davi, seu comandante Joabe, 600 pessoas. E Davi fugiu de cavalo, Davi fugiu de carroça. Fugiu? Ele foge como? A pé, meu irmão. Davi foge a pé. Sabe o que Deus manda dizer aqui nessa noite? Davi andava com carro, com cavalos real, os melhores cavalos estavam à disposição dele. Mas vai ter momento que a gente vai ter que andar de pé. Você tem um carro bom hoje, amanhã pode ser que você não tenha ele mais, que você vai continuar adorando o Senhor. Você vai continuar exaltando o Senhor quando você tem? Ou se você não tiver, você vai continuar adorando o Senhor ou não? Davi estava adorando de pé. Aquele que andava a cavalo, aquele que tinha tudo do bom e do melhor, teve que fugir às pressas. E quem foge às pressas leva muito recurso? Leva muita comida? Leva muita bebida? Não, porque eram mulheres, era concubina, era capitão, era criança, era idoso, estava com Davi. E sabe o que mais lindo que eu acho? A liderança de Davi, a autoconfiança que Davi trazia para as pessoas. As pessoas olham para Davi: Davi, meu Senhor, aonde o Senhor for, nós te seguiremos. Tenha pessoas leais com você. Tenha pessoas que querem a sua glória. Tenha pessoas que somam com você. Tenha pessoas que confiam no seu chamado. Tenha pessoas que confiam no Deus que você serve. As pessoas olharam para Davi: Davi, você não vai enfrentar o seu filho. Davi, você não vai guerrear contra ele. Davi, você é um frouxo. Davi, a coroa que está na tua cabeça simboliza o quê? Quando Davi sai a pé, sabe o que Davi demonstra para mim e para você? Eu não preciso de coroa para ser rei. Eu não preciso de capa bonita para ser rei. Porque quando o azeite desceu sobre a minha cabeça, eu era um pastor de ovelha. Coroa não demonstra que eu sou rei, mas o que demonstra que eu sou rei
a unção de Deus que há dentro de mim. Porque a unção que Deus derramou em você, ela não se apaga, ela está aí dentro. Às vezes ela está com uma fumacinha, às vezes ela está com uma chama pequena, mas a chama pequena ela pode se reacender e se tornar uma chama grande nessa noite. A chama de Deus arde no seu peito, a unção, o óleo que desceu sobre você, a presença do Espírito Santo está aí dentro de você ainda. Só que você não está vendo, mas ela está aí dentro. Davi falou assim: eu não preciso de coroa, eu não preciso de roupa bonita, mas a unção, a presença de Deus está comigo. Isso é o que mais importa. Porque Davi vai dizer, um dos versículos mais lindos da Bíblia: retire tudo de mim, retire tudo de mim, mas não retire a sua presença. Que Deus não venha tirar a presença de nós, que nada venha nos tirar da presença de Deus. Tem pessoas que não comem, irmão, ele não glorifica. Tem pessoas que se não tem dinheiro no bolso, ele não glorifica. Tem pessoas que só vai glorificar quando ele tem dinheiro, quando ele está bem, quando ele está com saúde, quando a família está boa, quando está tudo farto, quando ele abre o celeiro está cheio. Mas eu quero ver você glorificar a Deus quando não tem nada. Quando você não tem nada, quando você não tem comida, não tem bebida, as contas estão atrasadas, as pessoas ligando para você, te cobrando, te ameaçando. Vamos ver se nós vamos adorar ao Senhor de verdade. Aí Deus vai ver se nós somos verdadeiros adoradores. Davi vai fugir, e Davi vai chegar em um contexto que eu quero chegar até aqui. Davi, imagina o coração de Davi. O inimigo de Davi estava na casa dele. O inimigo de Davi tinha o mesmo sangue dele, mas Deus não havia profetizado isso. Toda a sua casa, como seus irmãos lembrou? Qual a primeira consequência do pecado? Toda a sua casa vai morrer. Segunda consequência: segunda consequência, vamos, igreja. Segunda consequência: Deus falou quem era? Quem deitou com as concubinas de Davi, com as esposas? Quem? Alguém próximo? Quem? Aí então Fé fala assim: Absalão, tem um negócio bom para te falar aqui. Deita com as mulheres de seu pai, e no meio de todo Israel, para mostrar que você é grande e é poderoso, para mostrar, para dar um recado para Israel, que Absalão está reinando e até as esposas de Davi é dele. E Absalão falou: gostei da ideia, fazer isso. O que o profeta falou não revelou, Deus não mostrou, não aconteceu. Era profeta de Deus ou não era? Deus havia falado: vai deitar com suas mulheres. A pessoa que está do seu lado vai te trair. A pessoa que está do seu lado, que você acha que está com você, não está com você. Toma cuidado, Davi. Você acha que Davi não estava desconfiado de todo mundo? Mas Davi nunca na vida dele pensou que o seu próprio filho ia trair. Pensou? Imagina a angústia, imagina a tristeza, imagina a amargura no peito de Davi. Quando Davi enfrenta a Golias, ele estava preparado. Quando Davi enfrenta Saul, ele estava meio que despreparado, mas de acordo com o tempo ele vai se preparando. Deus vai guardando, Deus vai livrando ele. Mas a pior fase na vida de Davi foi a perseguição e a traição de Absalão. Olha como um pai, você que tem filho aí, imagina seu filho te dar uma punhalada nas costas. Imagina seu filho te trair. Imagina seu filho querer um trono no seu lugar. É como se seu filho chegasse na casa e falasse: mãe, sai de casa, que agora a casa é minha. Você não manda mais aqui não. Pode ir embora. Pode ir embora. Mais ou menos por aí. Mais ou menos esse sentimento. Aí Davi vai chegar em um lugar aonde nós chegamos aqui. E sucedeu que chegando Davi aonde? Versículo de número 27, em Samuel, 2 Samuel 17, 27. Aonde ele chega? Qual que é o nome do lugar? Manaim. Esse nome me lembra alguma coisa.
Alguém sabe o que é Manaim? Sabe o que é Manaim? Vai lá em Gênesis. Olha o salto que nós damos, temporal. Aonde eu fui? Vai lá, Gênesis 32. Gênesis 32. Primeiro, lê em alto e bom som, como se eu estivesse tocando na bateria, alto, para todo mundo ouvir. Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Como é que é? Calma aí. Jacó fez o quê? Seguiu o seu caminho. Calma aí. Está parecendo com esse cenário aqui que nós estamos lendo? E você deu que chegando Davi. Então Davi estava caminhando para um certo lugar, assim, ó. Lê o texto. Jacó, como é que leu do lado A, o começo? Versículo de número 2. Não, versículo 1. Pode ir. Jacó também seguiu o seu caminho, e o anjo de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: Este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Os anjos estavam esperando Jacó? Estava. Jacó, aqui é outro contexto, mas eu quero falar de uma forma rápida. Jacó estava saindo da casa de Labão. Trabalhou quanto tempo lá? Quanto tempo? Quanto tempo? 14, 20 anos. Olha aí, pastor. Memória do velhinho aqui tá boa não. 20 anos mais ou menos. Vê se eu estou certo. Ele saiu da casa de seu sogro. Quando ele chegou lá, os anjos já estavam o quê? Os anjos já estavam o quê? Davi, olha que glória. Davi estava saindo do seu palácio, fugido, em fuga. Mas quando ele chega a Manaim, os anjos do Senhor já estavam esperando ele. Quando nós vimos para o propósito de Deus, Deus já está nos esperando. Deus já está nos aguardando. Não é aonde eu vou pensar. Tem irmão que sai de casa, não sai para sem rumo nenhum. Vai para uma direção que Deus colocou você. Davi vai pensar assim. Davi lembrou da história. Jacó fugiu. E era uma fuga, não é? O que significa Manaim? O que é Manaim? Exército de Deus. Exército de Deus. Exército de anjos. Ou acampamento de Deus. Dois exércitos. Mas algumas traduções vai dizer acampamento dos anjos. O acampamento de Deus. Quando estamos em um acampamento, o que nós pensamos? O que nós pensamos? Descanso. Quando Davi sai, ele pensou, Jacó estava fugindo, mas Jacó tinha uma direção. Eu vou para Manaim, porque lá eu sei que Deus vai me esperar. Eu sei que lá Deus vai estar. Quando você sai da sua casa, lembra onde Deus vai estar. Eu vou lá para o culto, eu vou lá para a igreja, porque eu sei que Deus vai estar lá. Eu vou lá para o monte, que eu sei que Deus vai estar lá. Sai por meio de uma direção que você sabe que Deus está lá. Não sai para qualquer lugar, não sai sem rumo. Sai por uma direção que Deus mandar. Davi, ele sai para Manaim. Tem gente que chega aqui na igreja, só Deus sabe quem está. Mas sabe quando chegar aqui, Deus vai falar alguma coisa. Sabe que chegar aqui, a dor que você está sentindo, Deus pode te curar. Sabe quando você chegar aqui, Deus pode usar alguém para falar com você, e você
E quando nós estamos para o acampamento, quem estava esperando ele lá? Deus já está te esperando. E Deus espera a gente sem nada? Deus já espera a gente com recurso. O que o povo estava? Eu falei para você frisar 3 coisas. Quando o povo chegou lá, o povo estava o quê? Faminto, cansado e sedento. E Deus chegou com o que lá? Com recurso, cama. Peraí. Qual que é a primeira coisa? Qual que é a primeira coisa? Cama. Aquele que está cansado quer o quê? E para descansar? Precisa deitar na cama. Olha como que Deus pensou em tudo. Olha como que Deus ama você. Só que Deus fez isso sozinho? Não. Deus mandou 3 pessoas. Deus mandou quantas pessoas? 3. Grava esses nomes. Sobe. Diga sobe. Maquir. Diga sobe. Maquir. E o último, Barzilai. Só que tem alguém desses 3 que foi maior. Quem? Quem foi maior dos 3? Quem? Sobe, Maquir ou Barzilai? Vamos adiantar aqui. Quando chegou lá, tinha cama, tinha bacia, tinha vasilha de barro, tinha trigo de cevada, tinha farinha, tinha grão torrado, tinha fava, tinha lentilha, tinha torrada e mel, manteiga, ovelha, queijo de vaca. Trouxeram Davi e ao povo, e com ele estava. Comeram e beberam e se fartaram. Sabe o que Deus está falando para você nessa noite? Quando você chega aqui cansado, faminto, sedento, Deus vai dar descanso para você. Deus vai dar alimento para você. Deus vai saciar a sua sede. A palavra de Deus sacia a nossa fome. Deus vai dizer: eu sou o pão da vida. Aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Eis que meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Louvado seja Deus. Barzilai, eu quero falar sobre Barzilai. Barzilai era um homem de 80 anos. Quantos anos Barzilai tinha? Quando Davi chega a Manaim. O que é Manaim? Acampamento de Deus. Quando Davi chega a Manaim, Barzilai recebe. E Barzilai tinha 80 anos. Quem tem uma idade já avançada, ele olha tudo, observa tudo. Ele falou assim: Davi está vindo fugir. O meu rei precisa de sustento. O meu rei precisa de alguém que venha cuidar dele nessa noite. Quando Davi chegou, os seus recursos haviam acabado. Acabou a comida, acabou a bebida, estavam cansados, com fome e com sede. Barzilai vai chegar ali, vai preparar tudo. Vai preparar a comida, vai preparar a bebida e vai preparar a cama para que eles venham descansar. Quem é Barzilai vai trazer sustento para a tua vida. Seja Barzilai na vida de alguém. Traga sustento, seja providência na vida de alguém. Sabe que tem gente que não prospera, pastor? Porque tem gente que não ajuda o próximo. Tem gente que está vendo o irmão passando fome, necessidade, não ajuda. Tem recurso para ajudar, mas não ajuda. Tem gente que Deus dá tudo. Tem gente que está trabalhando, está ganhando dinheiro, mas não é fiel. Não dizima, não oferta. E quando as portas se fecham, reclama: Deus, o Senhor esqueceu de mim. Aí Deus fala assim: não esqueci de você, porque você não é fiel comigo. E eu sou justo. As portas fechou, não é o diabo, foi ele. Para aprender que você tem que ser fiel a mim. Está ganhando bem, está comendo bem, está reclamando, não é fiel, não oferta na casa de Deus. A oferta tem que ser voluntária. Barzilai ofertou na vida de Davi. No momento que Davi mais precisava, no momento de mais necessidade, Deus mandou Barzilai. Barzilai é aquele que sustenta Davi no momento que ele está fugindo de Absalão. Deus
e Deus já havia preparado tudo para ele. Deus já sabe para onde você vai, e Deus vai preparar um Barzilai para te receber lá. E Barzilai vai dar o de melhor para Davi, cama boa. Olha aqui o texto: bacia, vasilha de barro, trigo, cevada, farinha, grão torrado, fava, lentilhas, torrada. Aqui não era do bom e do melhor. Ó, mel, manteiga, ovelhas e queijo de vaca. Barzilai pensou em tudo: o meu rei vai comer do melhor, porque eu sei que Deus está na vida de Davi. Barzilai faz uma escolha: ele poderia apoiar Davi ou apoiar Absalão. Mas olha a experiência: eu vou apoiar aquele que Deus me jurou. Eu vou apoiar aquele que tem um coração segundo o coração de Deus. O que eu aprendo com isso? Apoie o lado certo, apoie as pessoas certas, ande com quem está com Deus, ande com quem tem a presença de Deus, ande, ajude, coopere, oferte no reino espiritual de Deus. E Barzilai era rico, um homem poderoso. Quero passar aqui, olha aqui, 2 Samuel 19, passa um pouquinho para frente. Quero falar desse homem extraordinário aqui. 2 Samuel 19, 32. Amém? Vamos ler o 31, para você entender o contexto. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, para o acompanhar a outra banda do Jordão. Olha isso. E era Barzilai muito velho, da idade de quantos anos? Era um jovem? Era um adolescente? Mas era um velho de 80 anos. E ele tinha sustentado o rei. Ele sustentou quem? Quando tinha sua morada em Manaim, porque era um homem muito. Era um homem muito. Ainda falando o quê? Rico. Tradução está rico. Quando a Bíblia vai colocar uma tradução muito grande, você fica um homem honrado. Sabe, a primeira coisa, isso é o primeiro nível da escada. A primeira coisa para você ser um diabo é saber falar bem. Olha aqui, igreja, é saber falar bem, é ter boa aparência, é ter uma boa dicção, é pular, é cantar, é pregar bem. Sabe a primeira coisa? Sabe a primeira coisa? Ser um homem de boa reputação. Barzilai era um homem de caráter. Barzilai era um homem de boa reputação, de boa fama, um homem honrado, um homem respeitado. Sabe o que Deus vai falar de Jó? Jó era íntegro, reto e se desviava do mal. Olha as qualidades de Jó. Jó era um homem honrado. Barzilai era um homem velho, mas um homem honrado, um homem rico, um homem poderoso, um homem de grande influência. E disse o rei a Barzilai, 33: passa tu comigo, sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Quem falou isso? Quem falou isso? Quem que vai desagradar o rei? O rei faz um convite, faz ou não faz? O rei falou assim: passa tu comigo, quer dizer, vem comigo, e eu te sustentarei comigo em Jerusalém. Jerusalém, todo mundo sabe que é cidade santa. Olha o convite que o rei faz para esse homem. Quem vai recusar o convite do rei? Sabe o que Davi está falando? Você me sustentou aqui, mas lá eu vou te sustentar. Lá o que você fez aqui comigo, eu vou dar em dobro para você. Se você me deu comida, me deu bebida, lá você vai comer do melhor, lá você vai deitar na melhor cama, lá eu irei sustentar a tua vida e a tua família. O que você fez aqui comigo, eu vou lembrar para todo sempre. Davi era um homem grato, Davi era um homem honrado, porque tudo que Davi fazia, tudo aquilo, as pessoas que ajudavam Davi lembrava de todo mundo, e ele ajudava todo mundo que ajudou ele. Aí tem gente que vai ajudar você hoje, né?
crente. Vai ajudar ele, o irmão te ajudou ali. Aquele irmão depois vai depender de uma ajuda. E Deus vai te colocar num lugar melhor. Deus vai melhorar a sua vida. Deus vai te transformar. Você vai ganhar melhor. Você vai estar bem. E no momento que aquela pessoa precisa, você não ajuda. Sabe o que significa? Ingratidão. Pior pecado que tem é ingratidão. Pior pecado que tem é ingratidão. Você não ser grato àquilo que Deus faz por você. Ou você ser grato, não ser grato o que as pessoas fez por você. Sabe que Davi era honrado? Sabe que Davi tinha tudo do bom e do melhor? Porque Davi era grato em tudo que fazia. Davi recompensava. Davi vai dizer num certo dia: será que tem alguém da descendência de Jonas? Se tiver alguém, eu vou honrar essa pessoa. Eu lembrei do pacto que eu fiz com Jonas. Jonas, você cuida de mim e eu cuido de você. E vai ter alguém que vai falar: existe um filho de Jonas chamado Mefibosete. E Davi vai aonde for, caça esse menino, acha esse menino, e ele coloca ele para comer na mesa do rei. Tem até um louvor, né? Tem um louvor aí, tem? A mesa do rei. Vamos ver se sai, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tá certo. Escute, Davi era grato. Davi faz um convite para Barzilai: vem comigo. Mas olha o que Barzilai disse. Porém, Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia teu servo ser gosto de comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? Por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu Senhor? Olha a experiência da vida deste homem. Esse homem falou assim: Senhor, eu serei um fardo para você. Eu sou um homem velho, os meus dias estão contados. Eu serei um peso do Senhor. Eu só te seguirei até o Jordão. Eu só vou até ali. Mas, Senhor, eu quero te pedir algo. E ele pede algo para Davi: deixe que eu descanse, deixe que eu morra na terra dos meus pais. Mas, Senhor, tem alguém que eu vou deixar aí contigo. Tem alguém que vai te acompanhar em meu lugar. Sabe quem é? Versículo de número 37. Deixe de voltar ao teu servo, e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aqui o teu servo, Quimã. Qual é o nome dele? E sabe quem é Quimã? Pesquisando aqui, Quimã é o filho de Barzilai. Barzilai entregou para Davi aquilo que ele tinha de melhor, que era o seu filho. Eu não vou, mas a minha descendência, a minha semente, o meu filho vai seguir o Senhor e continuará te servindo, meu rei. Quem é pai aqui? Quem é mãe? Levanta a mão. Qual o seu maior tesouro aqui na terra? Na terra, não é espiritual não. Ei, Malquisa, quem que é seu maior tesouro? Barzilai entrega. Olha aqui, presta atenção. Barzilai entrega para Davi o maior tesouro. Ele oferta para Davi de novo: eu vou entregar o meu filho para te servir, para te ajudar. Aonde eu não poderei pisar, o meu filho vai pisar. Aonde eu não comerei, o meu filho vai comer. Sabe o que Deus está falando aqui para nós nessa noite? Tem lugares que nós não iremos pisar, mas os nossos filhos, a nossa descendência vai pisar. Aonde nós não poderemos ir, os nossos filhos irão em nosso lugar. Isso é promessa de Deus na nossa vida. Deus vai falar com Davi assim: Davi, você não vai fazer um templo. Você não vai criar um templo para mim. O sonho de Davi era criar um templo para Deus, uma casa de Deus. Mas o teu filho vai fazer em teu lugar. Aquilo que você não vai poder fazer, a tua descendência vai fazer, ou a tua geração vai fazer, o teu filho vai fazer. Barzilai oferta de novo para Davi: a minha descendência vai te servir, Senhor, meu rei, porque eu já sou velho. E Quimã, ele passa e vai junto com Davi. Se você prestar um pouco de atenção aqui, ele chegou até o Jordão.
Jordão é aquele que desce. Eu tenho que descer para experimentar o melhor de Deus. O Jordão é aquele que desce. E a Bíblia vai dizer que e dali passou o rei a Gilgal. E eu falei de um lugar chamado Gilgal. Elias foi para Gilgal, Eliseu foi com ele. Elias foi para Betel, Eliseu foi com ele. Elias foi para Gilgal, Eliseu foi com ele. Elias para no Jordão e Eliseu para com ele. Gilgal é lugar de decisão. Devemos decidir aquilo que nós queremos para a nossa vida. Ele para em Gilgal. Olha que interessante. Daí passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele. É Deus falando assim: Quimã, você quer passar junto com o rei? Porque se você passar junto com o rei, daqui para frente será uma nova história. Daqui para frente você será grande na minha presença. Você não vai estar andando com qualquer rei, você vai estar andando com o rei Davi. Olha que interessante. 1 Reis 2:7. 1 Reis 2:7. Todo mundo encontrou? Pode ler. Deixa eu ir lá. Lê no microfone. 1 Reis 2:7. Depois passa um pouquinho mais para frente, onde você está aí, Samuel, e vai ter 1 Reis 2:7. Pode ler. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai. Peraí. Seja o quê? Seja bondoso. Peraí, calma aí. Deixa eu explicar aqui para os irmãos. Davi vai ficar velho. Os seus anos são avançados. E Davi está percebendo que a morte está chegando. Olha aqui para mim, preste atenção. Já estou concluindo. Davi está percebendo que a morte está chegando. Davi chama Salomão. Salomão, vem cá, vamos conversar aqui nós dois. Vamos para a aqui. Eu vou passar algumas coisas para você e você coloca como prioridade. Eu vou passar alguns aconselhamentos para você e coloca isso como prioridade. Primeira coisa que Davi vai dizer para Salomão. É meio polêmico isso aqui, vou ter que falar. Primeira coisa, seja homem. Seja macho. Porque hoje a gente está vivendo uma geração complicada, né? Estão vivendo ou não? Hoje você não sabe quem é homem mais. Sabe? Que é homem de verdade? Mas homem não é só para essas coisas não. Eu sei que você pensou. Homem é aquele que trabalha. Homem é aquele que ajuda. Homem é aquele que é provedor da casa. A gente está vendo uma geração aí que as mulheres ficam trabalhando e os homens ficam em casa. Vamos ler mais um pouquinho a Bíblia, né? Vamos ser homem de verdade. O que é homem, pastor? Aquele que provê, aquele que trabalha, aquele que ocupa a mente. Isso é homem. Amém? Então ele vai passar alguns aconselhamentos. E depois ele vai dizer: seja o Deus, o único Deus. Sirva a Ele. Obedeça às leis. Obedeça os mandamentos. Obedeça a lei de Moisés. E algo que Deus vai falar. Davi vai passar uma coisa, vai passar várias informações. Só que Davi vai lembrar de alguém. Sabe o que isso me ensina? Todas as pessoas que um dia nos ajudaram em algum momento da nossa vida, lembre-se delas, seja grato a elas pelo que elas fez e o que elas semearam na sua vida. O que Davi vai dizer para Salomão aí? Leia. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade, admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles apoiaram quando fugiu do seu irmão Absalão. Aí, só aí. Olha o que o rei vai dizer. Tenha prioridade com os filhos de Barzilai. Seja bondoso com os filhos de Barzilai e coloque os filhos de Barzilai para comer
que você vai comer. Não se esqueça dos filhos de Barzilai. Olha a promessa que Davi fez com Barzilai. Davi está lembrando o que Barzilai fez, do que Barzilai semeou, do que Barzilai plantou, do que Barzilai sustentou ele naquele momento. E ele está dando a recompensa para os filhos de Barzilai, para a recompensa de Barzilai, para a semente de Barzilai. Deus não esquece do que você fez. Deus não esquece do dia que você dependeu dele. Não se esqueça do Senhor. Não se esqueça do que Deus fez na sua vida. Não seja ingrato com Deus. Um dia Deus fez uma promessa para você. Por que você está desobediente hoje? Por que você desobedeceu ao Senhor? Por que você está triste? Por que você está desacreditado? Deus te chamou aqui nessa noite para falar que existe uma promessa que Ele fez na sua vida. E Deus está lembrando dessa promessa nessa noite. A promessa vai se cumprir. Você vai comer na mesa do rei. Os filhos de Barzilai vão comer na mesa do rei. Os filhos de Barzilai terão a recompensa que o seu pai semeou e os seus filhos vão colher. Que você semeou, pode ser que seu filho colha. Às vezes nós nunca vamos colher o que plantamos, mas nossos filhos vão fazer isso por nós. A nossa descendência vai fazer isso por nós. Vão pisar em lugar que nunca nós imaginamos pisar. Deus vai levar você em lugar que você nunca imaginou ir, porque o amor dele sustenta você nessa noite. Barzilai foi o homem que sustentou Davi em um momento de necessidade, e Deus garantiu a sua promessa sobre ele, porque ele plantou em um lugar que ninguém queria. E sabe o que Barzilai fez? Barzilai sustentou Davi, não procurando nada em troca. Barzilai, no momento do texto que nós lemos aqui, ele procurou alguma coisa em troca? Sabe o que Deus mais ama? Você semear, você plantar na vida de alguém sem receber nada em troca. Eu vou ajudar o que Deus colocou no meu coração. Aí tem irmão que só ajuda pensando na troca, né? Eu vou ajudar aqui, mas se o irmão precisar, eu sei que eu posso contar com ele. Eu ajudei agora. É assim ou não é? É a maioria é crente, não? É crente ou não é? Crente até o diabo é. Tem gente que só vai ajudar pensando em algo em troca. A maioria é assim. Mas ainda existem poucos remanescentes que ajudam, que semeia, que faz acontecer sem procurar nada em troca. E quando nós semeamos, plantamos sem procurar nada em troca, as mãos do Senhor estão sobre nós. Os filhos de Barzilai irão comer com Salomão. Os filhos de Barzilai comeram com Davi. Os filhos de Barzilai vão comer com Salomão. E os filhos de Deus comerão na mesa de Jesus Cristo. Aquele homem que tentou usurpar o trono do Pai teve uma morte estranha, teve? Morreu pendurado. A Bíblia diz que ele morreu pendurado entre o céu e a terra. Mas esse homem estava com as mãos estendidas numa cruz. Que o céu não tinha ligação com a terra, que Deus não queria ligação com a terra, que não tínhamos mais ligação com o Pai. A ligação foi cortada. Olha que interessante, trazendo cristianismo aqui no centro dessa mensagem. Um homem morreu entre o céu e a terra e não teve salvação, mas um homem com as mãos esticadas numa cruz do Calvário, um caminho de Gólgota entre o céu e a terra. Quando ele morre, quando ele vai dizer está consumado, a Bíblia vai dizer que houve um terremoto, e naquele terremoto o céu se ligou com a terra, o véu se rasgou. É Deus dizendo para mim, é Deus dizendo para você: a partir de agora eu tenho uma ligação. A terra pode se conectar com o céu, e o céu se conectará com a terra. Aquele que morreu entre o céu e a terra hoje terá ligação entre a terra e o céu. Temos ligação com Deus direto. Éramos inimigos de Deus. Deus não queria falar com ninguém. Deus levantava só um profeta, só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, para falar. E Deus não queria falar com ninguém.
antiga ligação colocada no nome. Jesus, ele fez ligação entre a terra e o céu. Não julgue as pessoas. Seja barzilar na vida de alguém. Semeie na casa do Senhor. Quero chamar você aqui nessa noite. Você que quer fazer um concerto com Deus. Semear no reino de Deus. Tem muitas pessoas aqui. Eu falo um pouco sobre isso. Mas hoje à tarde, falando com Deus, Deus colocou isso no meu coração. Tem muita gente que está desvinculada com o Senhor na vida financeira. E portas têm se fechado por falta de fidelidade. A igreja nunca passou por um momento tão difícil. Você sabe aqueles que mais semeiam no reino de Deus? Você acha que é os ricos? É os ricos, igreja? Que mais semeia? Sabe quem é os que mais semeia? Os que mais é fiel? Os que mais honram a Deus? É as viúvas. É aquele que recebe salário mínimo. Aquele que não mora em casa chique, não tem carro do ano, não tem celular do ano, não tem roupa de marca, mas são aqueles que mais honram a Deus, são aqueles que mais são fiéis a Deus, são aqueles que mais ofertam